vamos ler então esse texto e você pode acompanhar, tá certo? Essa palavra bíblica que tem por esse tema, sinais de um cristianismo real. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 3. 1 Tessalonicenses 1, 3. Diz assim: lembrando do sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. E também nós temos outras versões, só até aí, o versículo 3, temos outras versões. Aqui tem, lembrando-nos, a Nova Versão Internacional, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Nós vamos, irmãos, nesse momento, trazer palavra à igreja, porque, nesse sentido, entendemos que há um arremedo hoje, uma imitação de um cristianismo, ou do cristianismo. E não é novo isso. Desde os primórdios da história da igreja, nós temos movimentos, nós temos pessoas no seio da igreja, estão na igreja, estavam nela, querendo trazer posicionamentos, entendimentos, preceitos, princípios que destoam de um cristianismo verdadeiro, de um cristianismo real. Até porque hoje, mais ainda, numa época que nós não sabemos ao certo se as informações são verdadeiras ou não, e nos exige um empenho maior de verificar se aquela mensagem, se aquele texto está dentro de um contexto que é verdadeiro. Porque hoje nós vivemos num mundo onde a falsificação, além da falsidade, não é? A falsificação, ela tem ocorrido em larga escala. De forma que, em outro tempo, compartilhei com essa igreja que geralmente, não é? Se procura falsificar as questões que têm valor, não é? Os objetos de valor. As pessoas falsificam dinheiro, falsificam tudo, não é? Falsificam amor, falsificam fé, falsificam enfim, tantas outras questões da vida humana, mas que elas não implicam no que é o verdadeiro, naquilo que é real. Irmãos, o cristianismo, para nós, a essência dele, digo e repito, é nós termos Cristo, nós termos Jesus. Porque muito mais do que uma religião, embora seja classificada assim, nós sabemos que não temos em nós, em nosso coração, o cuidado de podermos, quando alguém adentra o cristianismo, nós darmos uma série de preceitos, de códigos de ética, embora eles são importantes e é preciso ter em determinados momentos, mas nós apontamos e devemos apontar para o Cristo, para Jesus. Esse foi o foco da igreja primitiva. Esse foi o foco do apóstolo Paulo. De forma que quando ele escreve essa igreja em Tessalônica, que era uma igreja, irmãos, maravilhosa. A igreja em Tessalônica era uma igreja local pujante. Era uma igreja que esperava a volta de Jesus com tanta veemência, com tanta ansiedade,
com tanta expectativa, que, como alguns dos irmãos sabem, alguns pararam até de trabalhar, de fazer os afazeres diários, e estavam parados. Às vezes um ia para a casa do outro, o outro visitava o outro, iam para o templo, iam para as casas, mas pararam de fazer as atividades cotidianas. E o apóstolo Paulo, tomando conhecimento, disse: não, que Jesus Cristo vai voltar é um fato, mas vocês devem continuar as suas atividades, porque nós sabemos que as coisas não ocorrerão dessa forma. E outra, nós temos um testemunho a dar para a sociedade, nós entendemos a importância de esperarmos a volta de Cristo, mas não vai ser com essa postura, com essa conduta. Então, mas era uma igreja, irmãos, que tinha as suas qualidades. Ela tem aqui 3 qualidades, e eu agradeço a Deus pela vida do Dr. Russell Shedd. Eu quero pegar emprestado dele alguns termos, que nesse versículo ele destaca na Bíblia, chamada Bíblia Vida Nova. E eu ganhei de presente de alguém aqui, quando eu fui ao seminário em 1991. Eu só não tive condições de saber quem foi que me deu, porque até hoje essa Bíblia de capa dura, não é? Ela me acompanha. E as anotações dela, que o Dr. Shedd colocou, elas são de subsídios importantes para nós pregadores. E ali o Dr. Shedd, ele destaca 3 sinais que eu quero trazer aqui para os irmãos. O primeiro deles é que existe uma fé que opera, como o próprio texto diz. Sabendo, lembramos da operosidade da vossa fé. É uma fé que está em ação. Não é uma fé morta, é uma fé que está em atividade. E aqui nós entendemos fé, como já falamos aos irmãos, e reiteradas vezes vamos colocar. A fé com 2 sentidos, irmãos, temos aqui. Num tronco só, que é em Deus, em Cristo Jesus. Mas com 2 sentidos. A primeira, uma fé que é aquela fé que em Hebreus capítulo 11, versículo 1, está bem conceituado lá. A fé é a certeza daquilo que nós não estamos vendo, mas que cremos que alcançaremos pela fé. Então, fé no sentido de conquistar, de ter, de alcançar. É a fé que nós fazemos uso quando colocamos diante de Deus os nossos pedidos, as nossas necessidades, e oramos. E precisamos orar com fé. Há tempos atrás, eu não sei quantos aqui leram, porque eu lia, eu digo, meu Deus, que coisa maluca. Tem um jornal de grande circulação, impresso, né, hoje de forma digital, e eu não vou citar o nome, a gente conta o problema, mas não quer dar, né, a fonte, não há necessidade, porque o foco é que às vezes eu lia lá e disse, aqui você fazendo essa oração, essa petição, não é? Mesmo sem fé, você alcançará o que você vai estar pedindo. E digo, impossível? Isso aqui não tem base nenhuma. Porque uma das exigências que é colocada quando colocamos as nossas necessidades diante de Deus é que nós possamos pedir com quê? Com fé. Porque se não pedirmos com fé em Deus, como é que vamos colocar diante dele? Se não temos a confiança, se não brota em nosso coração de que aquele a quem estamos pedindo é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então é fé nesse sentido. É a fé que não sei quantos lembram, há um tempo atrás, ilustrei aqui, de leitura feita, dessas coisas boas que a gente lê e a gente não esquece mais, jamais. Nunca. Uma igreja rural, a necessidade de chuva, o povo vivia de plantação, era plantar e colher e dali guardar um pouco para a subsistência e vender para que pudesse manter a família até a próxima safra.
mas uma seca enorme se alastrou por aquela região daquela pequena igreja do interior. E o pastor ali, o reverendo, não é? Ele conclamou a igreja. Os cultos eram à tarde. E ele disse: irmãos, no próximo domingo à tarde, nós vamos aqui clamar ao Senhor, nós vamos pedir ao Senhor aqui por chuva. Nós precisamos de chuva. Vamos pedir ao Senhor que as comportas do céu, elas se abram e derrame chuva, porque senão nós vamos penar muito, como já temos agora experimentado. E aquela igreja, com aquele povo interiorano, se preparou então, e naquele domingo à tarde, naquele culto, chega uma menina, uma garota, com bota de chuva, com capa de chuva e com guarda-chuva, toda preparada. E as pessoas viram ali, num solzão daquela tarde, e diz o texto que alguém perguntou à menina por que é que ela tinha vindo daquela forma. Toda paramentada de bota de chuva, com capa de chuva e com guarda-chuva. E ela respondeu: eu ouvi o reverendo dizendo que nós vamos clamar por chuva ao nosso Deus. E eu já vim preparada, porque Ele vai mandar chuva. Isso é fé. A fé brota onde nós menos imaginamos. Num coração infantil, no coração de uma criança, de um coração de alguém que está em fase terminal, de um coração de alguém que está envolvido em problemas até a tampa, ou seja, até o limite. A fé brota aí. Mas, irmãos, fé também tem esse sentido, mas fé também tem um segundo sentido, que é a fé, o esboço, o arcabouço, não é? Doutrinário que nós temos. É a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. É a nossa fé, a fé evangélica. E eu gostaria de dizer aos irmãos, porque tenho lido algumas coisas na internet, não passo mais tempo, porque o tempo é curto, as demandas são grandes, e há muita informação e a gente precisa fazer um crivo, não é? Do nosso tempo e daquilo que lemos. Alguém criticando o termo evangélico. Olha que coisa, nós chegamos. E prefere o termo cristão, como se houvesse diferença. Não há diferença alguma, porque a fé evangélica, evangelho é Jesus. Se um dia alguém lhe perguntar o que é evangelho, evangelho é as boas novas de que Jesus veio, nasceu, morreu, ressuscitou, vivo está e voltará. Então nós somos evangélicos, não há receio algum, porque evangelho, a boa nova do evangelho é Jesus Cristo. E a gente fica perdendo tempo com termos. Mas essa fé, nesse segundo sentido, é a fé doutrina, irmãos. É a fé doutrina. São os princípios doutrinários que nós temos nas Sagradas Escrituras. E esses a igreja deve se apegar de igual modo. Porque muitas vezes priorizamos a fé no sentido de sempre colocar diante de Deus as nossas necessidades, mas muitas vezes, ou algumas vezes, aqui nós temos primado, e precisamos sempre focar a importância de darmos a doutrina. A doutrina, os princípios bíblicos doutrinários. Jesus é Senhor. A igreja é uma instituição divina. Há uma separação clara entre igreja e Estado. Na antiga aliança nós tínhamos um imbricamento, uma junção, mas quando Jesus veio deixou claro, e dá a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Então são princípios que nós temos. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a bússola, é a lâmpada para nós. Nós somos pecadores, redimidos em Cristo Jesus. E aí vamos, irmãos, com toda essa doutrina que temos. Então, é uma fé operosa. É uma fé que está em ação. Esse é o primeiro sinal de um cristianismo real. Mas nós temos naquela igreja, e que por extensão podemos trazer aqui para nós, Primeira Igreja Batista de Aracaju,
o segundo sinal de um cristianismo real, dentro do versículo, é o amor que labuta, o amor que trabalha. Labutar é trabalhar, é o labor do trabalho, que são até sinônimos, não é? Laborar, trabalhar, é um amor que está em ação, e não apenas em sentimentos. Porque se você tiver acesso a um dicionário, você vai notar lá a palavra sentimento bem presente nas explicações dos conceitos do que é amor. Amor é um sentimento entre duas pessoas ou mais. É sentimento, porque nós somos gente, nós somos seres humanos. Mas amor não se entende apenas por sentimento. O amor que é só teórico, ele não vai a lugar algum. Conhece alguém que chega constantemente para outro e diz: mas eu amo tanto você, eu amo, mas não demonstra isso em ação. Esse amor, meus irmãos, ele não é o amor bíblico, ele não é o amor de Deus, ele não é o amor que labuta, ele não é o amor que se doa, que se entrega, porque nós sabemos, e é bom ver casais aqui passando dos 50 anos de vida matrimonial, dizendo para nós, e se vocês perguntarem, como bem disse aqui a irmã Lourdes, como é que chega? Porque isso é surpresa. Aliás, surpresa não, isso é assim, algo admirável, né? Para a sociedade atual. Como é que consegue? E alguns assim, aturar, não é? Tanto tempo. Nós sabemos, os que não chegaram aí, mas a gente já tem um certo tempo, que sem amor, sem doação, sem entrega, sem renúncia, sem muitas vezes um calar para ouvir o outro, mas um só não pode ficar calado sempre, já viu? Tem que ouvir o outro também. Então, só vai chegar assim. Amor, quando a gente senta com casais que dizem: ô pastor, mas nós nos amamos tanto. Não é? Eu digo: vocês não sabem ainda o que é amor, meus queridos. Vocês se gostam tanto, isso nós sabemos. Vocês foram atraídos pelo que vocês viram e gostaram do outro. Mas vocês vão saber o que é amor, é na vivência, é no dia a dia. Então, amor que labuta, amor que trabalha, amor que se doa, amor que se entrega. Eu perguntaria aqui aos que são casados, vou trazer um exemplo, de certa forma extremo. Você cuidaria do seu cônjuge, ou cuidará do seu cônjuge, se esse ficar acamado e necessitar, além dos cuidados de gente que pode ajudar e que será paga por isso, mas você se doar? Você entende que talvez isso seja necessário? Nós sabemos das implicações, e quando trazemos para a vida cristã, meus irmãos, será que continuaremos crendo no cristianismo, em Cristo Jesus, ou mesmo que alguém chegue para nós e diga: olha, o cristianismo morreu, como se falou abertamente nos países chamados da cortina de ferro, onde se chegou uma ideologia política e também que envolvia a religião, dizendo: Jesus está morto. Jesus está morto, o cristianismo está morto. E um dos servos de Deus daquele tempo disse: ainda que ele esteja morto, eu chorarei no seu túmulo, e continuar crendo de que aquele que ressuscitou a Lázaro pode ressuscitar a nossa fé, a nossa forma de ver em Cristo Jesus a nossa salvação. Irmãos, isso é amor. Um amor que labuta. Um tempo atrás, falando sobre amor, eu trouxe o exemplo, esse amor que labuta, do teste ergométrico. Quem não fez aqui precisa fazer, viu? Tá certo? Aquele teste ergométrico, para ver como está o seu coração, e quando vai se acelerando, às vezes o médico, como já tinha falado, ele avisa: vou aumentar um pouquinho, né? E aí a gente vai, até chega um momento de exaustão,
que ele percebe que o nosso coração está no limite e ele para. E nós ficamos de boca, ou aliás de língua, de fora, cansados, não é? Exaustos. É o amor que labuta. É o amor que deixa a língua de fora de cansado, que se doa pela causa do Evangelho de Cristo. Porque, irmãos, é bom dizer nessa manhã, principalmente a líderes, receber muito obrigado pelo que nós fazemos na obra é muito bom. Recebermos elogios quando cantamos, quando oramos. Aliás, orar, geralmente quem ora, ora nos bastidores, não é? Ninguém vê, Deus vê. Mas quando fazemos, quando pregamos, no início do meu ministério, eu esperava sempre um elogio. Ô pastor, que bênção a mensagem. E aí fui ouvindo, e fui lendo a palavra, e fui percebendo que aquele que serve não deve depender de elogio. Embora elogio é bom, não estou dizendo que é ruim. Às vezes me anima mesmo, quando alguém diz, eu fui edificado com essa palavra, pastor. Quando cantamos, eu fui edificado. Que bênção esse canto. Que maravilhoso essa obra que foi feita. Mas, irmãos, nós servimos a Cristo Jesus. Nós não servimos a homens, como diz a Escritura. Nesse sentido, nós servimos a Cristo e o nosso olhar deve ser em agradar ao Senhor. É o amor que labuta, é o amor que trabalha, é o amor que está em ação. Então, fé que opera e amor que labuta. Vamos dizer juntos? Fé que opera e amor que labuta, amor que trabalha. Terceiro e último sinal de um cristianismo real é a esperança perseverante. Lembrando-nos sem cessar da vossa obra de amor, do trabalho da vossa fé e da esperança perseverante que vocês têm em Cristo Jesus. Uma esperança perseverante. Esperança, irmãos, é bom que se diga que é maior do que sonhos, viu? É bom sonhar, quando não se torna um pesadelo. É bom sonhar. Sonhar no sentido aqui que eu estou trazendo, é ter expectativas. É admirável como as pessoas, às vezes elas são sonhadoras e elas vão em busca do sonho. Nós temos histórias entre nós maravilhosas em relação a isso. Alguém, lá atrás, garota, e hoje ela já está maior, ela colocou no coração em ser juíza, de direito. E os pais me chamavam e diziam, pastor, pergunta a ela o que é que vai ser, o que é que ela sei. E eu perguntei, o que é que você vai ser quando é juíza? E hoje já formou direito e está, creio eu, visualizando isso aí. Colocou no coração isso como um sonho, como uma meta. Mas nós sabemos, irmãos, que esperança é muito mais do que sonho. Porque os sonhos, eles não suportarão os embates que precisamos no dia a dia da fé cristã para continuarmos a ter esperança. Esperança, elpis no grego, é uma espera firme e consciente. É uma espera, aqui como seria trazer na língua hebraica, uma espera esperançosa, tem isso em português? Uma espera paciente, tranquila e não inquietante. Porque aquele que tem esperança, ele sabe esperar. E espera bem. E o problema chamado tempo não é fundamental, mas é a quietude no coração, a tranquilidade de que vai ocorrer, de que vai acontecer. Por isso é uma espera perseverante. E aqui nós, irmãos, temos também dois sentidos para essa esperança. A esperança que nos inunda o coração aqui, de podermos, junto com a fé, note que fé e esperança andam juntas, elas cantam juntas, elas estão de mãos dadas juntas ali, fé e esperança, porque a fé diz, olha, não estou vendo, mas vai acontecer, a fé firme em Cristo Jesus, mas vai acontecer porque Ele prometeu, não é porque eu quero, mas é porque Ele prometeu, como vimos no domingo passado, na cura de Ezequias. Ele prometeu a Davi,
não faltará sucessor sobre o seu trono. Até que Jesus veio e se assentou, de uma vez por todas, no trono eterno e maravilhoso. Então a fé diz isso, e a esperança diz, bem, e eu vou aguardar aqui, porque eu sei perseverantemente de que aquilo que eu estou vendo pelos olhos da fé irá se cumprir. Então é fé nesse sentido. Talvez alguns pais, e eu oro ao Senhor que você tenha alegria de ver alguns filhos, alguns parentes, alguns amigos receberem Cristo Jesus como Salvador e Senhor. Serem alcançados pela graça de Cristo. Gente que muitas vezes dá um trabalho grande, irmãos. Grande, eu sei, da família, aos pais, aos familiares, gente que difícil de lidar. Envolvidas hoje, quem sabe, em tudo quanto não presta. E a gente olha de cá e não vê muito futuro. E a gente, como já disse, a gente tem a tendência de carimbar, não é? Não tem jeito. Às vezes até falamos isso. Pode ser de forma desproposital, mas nós estamos falando. Aquela ali não tem jeito. Aquela ali não tem jeito. Nós, na nossa limitação, humanidade, na falta de fé que temos e de esperança, falamos isso. Mas Jesus nunca olhou, irmãos, para ninguém que ele não pudesse ver ali uma pessoa restaurada. E é impressionante que a única pessoa que nós temos na Escritura, porque até o próprio Pilatos, como vimos ontem, aquele homem, acredito que ele nunca foi mais foi o mesmo. Depois daquele julgamento, onde ele, como um artista, não é, poderia ser contratado por qualquer TV que fizesse novelas, lavando as mãos ali e dizendo, não tenho nada a ver com o sangue desse homem. E tinha muito a ver. Mas nós percebemos claramente de que aquele jovem rico que chega diante de Jesus, procurando ser certinho, né? E de fato, me parece que era. Ele disse, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus tem um encontro com ele, e no final da história nós sabemos que ele saiu triste e abatido, porque ele não queria ouvir, ele não quis ouvir o que Jesus tinha falado. Você tem um Deus no seu coração, seu Deus é chamado riqueza, dinheiro. E ele é um Deus. Então vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, desfaça-se desse ídolo que está no seu coração e venha me seguir. Foram das poucas pessoas que nós temos nas Escrituras que tiveram um encontro com Cristo e que saíram pior do que chegaram. Porque todos quantos encontraram Jesus como aquele que é a única esperança, saíram restaurados. Saíram mudados, transformados. Então a esperança que nós visualizamos em nossa vida, o que Jesus faz na vida de gente que está sem esperança. Mas irmãos, por último, essa esperança perseverante aqui não aponta só para esse plano terreno aqui. Aponta para um plano celestial. Quando o apóstolo Paulo vem e diz, olha, a esperança firme, paciente que vocês têm tido, Tessalonicenses, isso é maravilhoso, isso é digno de nota. Por quê? Porque era uma igreja que esperava a volta de Jesus. Mesmo alguns com o exagero de pensarem que Jesus estava voltando naqueles dias. Inclusive, irmãos, é bom saber que quando se trata da volta de Cristo, é preciso uma série de acontecimentos. Estão claros nos evangelhos, estão claros lá no sermão profético de Jesus. Princípio de dores, guerras e rumores de guerras, a fome, as doenças se alastrando,
os terremotos, tudo isso, os abalos, no que nós chamamos de os poderes celestiais, tudo isso prenuncia a volta de Cristo. Mas nós sabemos que não acontecerá do dia para a noite. Por quê? Porque nós não estamos vivenciando ainda o que as Escrituras dizem, mas nós sabemos que acontecerá, mesmo que nós não participemos, não estejamos vivos, quando esse céu se abrir, e o Filho do Homem, que hoje é Rei, soberano, e sempre foi, aquele que se assenta no trono, descer para buscar a sua igreja, é assim que diz a Escritura, será algo visível, e nós sabemos, irmãos, que a igreja do Senhor jamais deve perder a esperança da volta gloriosa de Jesus. A volta gloriosa de Jesus. Meus queridos, por mais que nós gostemos de viver aqui é bom. De vez em quando a gente tem uma chateação, não é? De vez em quando tem algum laudo médico que a gente fica preocupado, mas viver é bom. Em condições normais queremos viver, e viver bem, e viver muito, e viver com lucidez. Mas nós sabemos que não vamos aqui ficar para sempre. Deus pode restaurar essa terra? Eu creio piamente que sim. Mas há um propósito de Deus no chamado arrebatamento da igreja que se culmina com a volta de Cristo. E essa esperança nós precisamos ter lá dentro do coração e que ninguém tire de nós. Porque os anos têm passado. São mais de 2000 anos dessa mensagem. E ela tem se gasto para os que são de fora e quem sabe até para os que estão nas fileiras do cristianismo, dizendo, mas como está demorando? E vai acontecer mesmo? Será que pode surgir essas indagações em nosso coração? É uma esperança perseverante na volta de Cristo. E por mais que não participemos, porque se Jesus não voltar na nossa geração, como já falei, nós vamos ao encontro de quê? Dele. Vamos ao encontro dele. Um menino, um garoto, chegou para a mãe e disse, mãe, impressionado com a morte, né? E é bom que nós possamos tratar com os nossos filhos a morte como ela é, tá certo? Somos orientados como pastores a não enfeitar a morte. Quando os avós falecem, que dor no netinho. E um menino perguntou, mãe, como é que é essa história de morrer e ir para Deus? Como o vovô foi? Como é isso? E aí ela disse, foi ilustrando, mas é uma realidade. E vê se não acontece assim. Meu querido, quando você dorme no sofá, você acorda onde? Eu acordo na cama. E quem é que te leva? É o papai ou a mamãe que lhe conduz até lá e você não percebe. Mas você já acorda na sua cama. Assim, quando nós partimos daqui, nós vamos embora e nós temos a fé em Cristo Jesus que Ele nos alcançou única e exclusivamente pela graça. Nós acordamos, nós partimos daqui, nós dormimos e acordamos no lugar que Ele está. Nós acordamos e contemplamos a sua face. Nós acordamos e sabemos que nós estamos com Ele. É a esperança que a igreja do Senhor tem. Meus queridos, há muitos que não têm essa esperança. Lembro de uma missionária aqui, para terminar, que essa igreja enviou, através da Junta de Missões Mundiais, a Burkina Faso. E ela passou ali 3 anos. E foi impressionante ouvir dela e de outros missionários que estão em países que não são influenciados pelo cristianismo. Ela falando se aquela pessoa conhecia Jesus. E a resposta foi, quem é? Quem é ele? Brasileiro? Eu conheço Pelé. E aí começou a citar outros de renome, não é, que a nossa sociedade dá. Mas não sei quem é Jesus. Nós precisamos entender que há pessoas que até quem sabe quem foi Jesus. Tem o Jesus chamado histórico,
conhecimento, que ele foi até a cruz, morreu. Mas essa esperança elas precisam ter no coração. E é impressionante que essa tarefa Deus não deu a nenhuma outra instituição. Olha a responsabilidade nossa. Ele não deu ao Estado, muito menos. Ele não passou nenhuma ONG. Não. Ele deu à igreja, a mim e a você. Para que nós possamos compartilhar com o nosso testemunho, com a nossa vida, com a nossa voz, de que Ele é a única, Jesus Cristo é a única esperança, é a única solução. E Ele amou o mundo de tal forma que se entregou. Então, irmãos, que esses sinais estejam claramente em nosso coração. Que esses sinais jamais venham apagar, serem ofuscados da nossa vida enquanto igreja. Uma fé que opera, um amor que labuta e uma esperança perseverante. Vamos dizer juntos? Fé que opera, amor que labuta, esperança perseverante. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Nessa manhã, ensolarada, boa parte dormi aqui quando a natureza criada por Ti deu um espetáculo maravilhoso. Nós louvamos o Teu nome, porque as Tuas misericórdias foram renovadas em nossa vida nesse dia. Agradecemos por estarmos juntos aqui adorando ao Senhor com nossos irmãos, cultuando o Senhor. Que bênção, Senhor. Prenunciando aquele grande dia que um dia estaremos todos juntos, glorificando ao Senhor, diante do trono, enaltecendo aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Ó Deus, faz com que esses sinais de um cristianismo verdadeiro, real, estejam presentes na vida de nossa igreja aqui. Nós, ó Deus, queremos ser reconhecidos, porque seguimos a Jesus, porque vivemos o que pregamos. Faz com que, Senhor, o nosso discurso, a nossa fala, não destoe da nossa vivência, e a nossa vivência seja a expressão clara do que falamos. Ó Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra, faz com que ela desça à terra do nosso coração e provoque uma fé que opera, um amor que labuta e uma esperança perseverante. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.